Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia para você que está em nossa companhia. Bom, Elivaldo, continua rendendo a repercussão do anúncio de rompimento político entre o prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, e o grupo do ex-prefeito Mão Santa. Ontem, a deputada Gracinha Mão Santa deu entrevista exclusiva, inclusive, à TV Cidade Verde, pontuando os aspectos que ela considera relevantes acerca dessa polêmica instalada por lá. É verdade, é uma situação que já era pública no domingo, com grande repercussão, mas a segunda-feira amanheceu, de certa forma, comedida em notas dos dois lados, do prefeito Francisco Emanuel, Gracinha Mão Santa também da mesma forma, falando apenas de questões gerais, em defesa de Parnaíba, mas já ali a gente já percebia claramente que o ambiente era de cisão política plena, total, o que caracterizou através dessa entrevista concedida à TV Cidade Verde pela parlamentar, deputada Gracinha Mão Santa, que ontem passou o dia em Parnaíba, e nessa entrevista ela não só deixa clara a cisão, claro, o rompimento, como também critica fortemente, bate forte no perfil político e na atuação do novo gestor parnaibano. Vamos acompanhar um trecho da entrevista que a deputada Gracinha Mão Santa concedeu ao jornalista Darival Júnior, lá no Litoral. E que eu dei o aval e que nós demos, assim, não foi nenhuma contribuição, não. Nós demos, foi a cara, ele foi blindado. Nós que demos a cara mesmo. A gente espera dele que ele seja o que a gente imaginou que era. Uma pessoa séria, íntegra e ômbrida e dialogue cara a cara, olho no olho, sem subterfúgio, sem mentiras, porque a pior coisa que tem num ser humano é a mentira, a traição, a ingratidão e a falta de caráter. Então eu espero que essa decepção não realmente se concretize, porque se concretizar, aí a gente entrega a Deus e ao povo, porque se nem Deus se livrou de Judas, quanto mais nem Cristo aí foi crucificado, quanto mais nós que somos seres humanos. Agora Parnaíba nos conhece. Elivaldo, ela utilizou muito esse personagem da Bíblia, né, que traiu Jesus, Judas, para compará-lo ao novo Francisco. Ela fez questão de citar isso em muitas declarações, né, que foi colocado como novo Francisco durante a campanha, em alusão a Francisco de Assis de Moraes Souza, que é o seu pai, o ex-governador Mão Santa, né? Perfeito, Tiago, de fato isso aí foi usado, o novo Francisco, a novidade na eleição, e associando também o nome do prefeito atual com o do ex-prefeito Mão Santa. E Gracinha aí na entrevista, deputada, já falou assim no personagem que você falou, bíblico, Judas, o novo Judas na política. Então esse me parece que será o discurso, todo o discurso. Eu percebo isso claramente em conversa que temos com as lideranças mais próximas da deputada estadual, que vai ser esse o tom do discurso, eu diria, da nova oposição em Parnaíba. Traição. Traição. Traição, e afirmando que o povo parnaibano, como ninguém, tolera esse tipo de ação, esse tipo de comportamento. Então esse será o conteúdo do discurso político de Gracinha Mão Santa daqui para frente em relação à política local, à política lá em nível municipal. E em outro trecho da entrevista, a deputada Gracinha Mão Santa fez crítica à nota oficial que foi expedida pelo prefeito lá de Parnaíba. Essa nota a gente vê que ela é em terceira pessoa, que não foi feita pelo prefeito, mas a gente fica vendo que onde tem muitos rumores aí, a gente fica surpreso, a gente fica olhando e vendo que será que o engenheiro Francisco Emanuel, o novo Francisco, o menino do Mão Santa, é aquele íntegro, verdadeiro, fiel, pessoa do bem, porque todas essas narrativas falsas que estavam fazendo durante a semana, o prefeito dizia que estava viajando. Agora a gente soube que ele estava na cidade, só não estava indo para a prefeitura e estava despachando os em fugas. Então isso é meio estranho.
Isso daí já começa estranho, essas mentiras, porque eu acho que tudo é diálogo, e tudo as pessoas têm que ser francas e sinceras. Quem conhece Gracinha Monsanto sabe que hoje tem um ódio muito grande de vários, porque nós não abrimos, não fomos covardes, não nos vendemos e fizemos o que achamos que era certo e avalizamos por uma pessoa que é. Essas narrativas falsas de que o prefeito é submisso, não sei o que, isso foi usado em eleição. O próprio prefeito desmentia e ele sabe, e ele é o prefeito que mais tem autonomia e que tudo foi feito por ele, como as madrugadas e madrugadas e madrugadas, mais tem parceria, mais se tem apresentado e abrido portas de emendas para eles, de trazendo recurso, mais tem tudo, inclusive o computador do lado dele com o tio dele, Oscar, que tem acesso a todas as senhas e tudo da prefeitura e sabe olhar todo. Ele tem um super programa na mesa dele, orientados por nós, para ele ter como controle. Ele foi apresentado para todos os setores da prefeitura, mas não foi apresentado como pessoa qualquer na transição, não. Foi como já o prefeito eleito e que desce em tudo e ele conduziu toda a transição mais transparente. Eu fui realmente surpreendida porque eu estava até nos mutirões que ele estava, também era para estar, foi, eu acho que o da Catarata não foi de Varize. E teve Parnaíba em ação também, que era conjunto com essas emendas federais, de Júlia Arcoverde, de Ciro, de tudo, que eu estou trabalhando desde o ano passado, que é deixar teto desde o ano passado, que foram aquelas que o Flávio Dino suspendeu e passou para agora. Certo? O que isso está de ruim para um prefeito? Isso é uma aliança. Isso é trazer serviços para a população e ele, como prefeito, se beneficiando também com a aliança junto. Não vi nada demais até aí, inclusive tivemos várias reuniões sobre isso e está tudo tranquilo. E de repente, rumores com narrativas que é falsas a semana inteira, plantando notas e querendo nitidamente denegrir a imagem de Gracinha, como provocando uma briga se está tudo tranquilo e como se fosse submisso. Submisso a quê? Que ele tem a caneta, tem o cargo, tem o sistema, ele que controla Cefaz, pagamento, as pessoas, as nomeações todas. Não foi só feita por ele, não. Conferida e reconferida. Acho até estranho não ter conversa, porque até agora o próprio prefeito não dialogou com ninguém. Soube ele indo individualmente a algumas casas e ligando, que é mais esquisito. Que é líder, bota as suas equipes todas junto e vamos fazer isso, ou aquilo, ou recondicionar, ou direcionar. E outra coisa, é um prefeito que está com 2 meses e meio, 3 meses, que está entrando, ou seja, não tem o que reclamar, não. Pegou uma casa muito organizada, parceria, mão santa, foi para lá, pedido dele sem nem querer, todo dia roda, pedindo para a população ajudar, fazendo a interlinha. Quero pedir o último trecho da entrevista da deputada Gracinha Monsanto para a gente fazer a avaliação final aqui com Elivaldo Barbosa. Ele era a gestão de secretário e sabia tudo isso, e ele soube muito mais, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses de transição, entendeu o que é? Então não justifica uma transição aberta, uma transição tranquila. O que esperar disso? Ou tem algo realmente muito feio nisso, que aí estão esperando, tentando uma narrativa que não existe, mas isso por si só sai, isso é até muito feio, ou é um mal entendido que o prefeito não se manifestou e não sabe, eu não sei. Ele não conversou, e é estranho, porque é muito próximo, tem muita proximidade, liberdade total, não conversou com o Monsanto, nem com a Dalgisa e nem com nenhum secretário até agora que eu saiba. Ou seja, se vai fazer uma reforma ou trocar, o que isso tem de errado, você pode fazer. Mas é meio esquisito você nem conversar com as pessoas que der a forma. Se foi ele mesmo que botou, ele chega e diz, não, eu estou achando que esses 3 meses é melhor acomodar aqui, é melhor acomodar ali, é melhor esses aqui esperarem, é melhor. O diálogo é normal, isso a gente vê em todo município, vê em toda coisa. O que não é normal? Fuga, mentira, narrativas falsas, denegrindo a imagem de pessoas que até ontem
era sua. Como ele dizia assim, que aprendeu tudo, professora, melhor amiga, que tinha o maior respeito, carinho e que estava tudo. E agora virar com história de submissão que foi usada em campanha contra ele, com as mesmas pessoas que usaram as palavrinhas, as mesmas, como diálogo. Então tem algo feio aí, ou o prefeito está sendo enganado e alguém não está, porque ninguém vê o prefeito. Faz mais de uma semana que está sumido da cidade, em tese, né, da prefeitura. Porque da cidade está aí, só foi à noite assinar uns documentos. Bom, Elivaldo, ela cita vários pontos, inclusive aspectos da transição, que segundo ela foi muito transparente, e ela fala especificamente sobre um ponto que foi tocado em nota pelo prefeito Francisco Emanuel, que cita alguma espécie de ingerência, de influência de Gracinha Monsanta na nomeação e na própria administração do município. Todas essas insinuações negadas com muita intensidade pela deputada Gracinha nessa entrevista concedida, Tiago. Percebe-se aí, Tiago, que não se trata de uma declaração, de uma aliada de ocasião, momentânea, de um acordo para a campanha eleitoral. É bom dizer que Gracinha Monsanta e Francisco Emanuel foram parceiros de quase 8 anos de gestão Monsanta na prefeitura de Parnaíba. São, inclusive, da mesma profissão, engenheiros. São engenheiros. Você é engenheiro, ele também é engenheiro. Atuaram na mesma secretaria. Francisco Emanuel foi tirado assim, do colete de Gracinha para ser o candidato a sucessor do pai na prefeitura, como um grande nome, surpresa na política parnaibana, capaz de seguir sem vícios um trabalho em prol de manutenção de um modelo administrativo. Eu lembro muito bem dos argumentos. E agora chega, com 3 meses de mandato, uma situação de rompimento, percebo aí, pela forma como a deputada se pronuncia, um rompimento no estilo o leite derramado, pau da barraca no chão. Complicada a situação, considerando essa aliança desfeita nesse momento inicial da gestão. Bom, por enquanto não temos nenhum decreto de exoneração de nomeações indicadas pelo grupo de Monsanta e também ainda não temos, apesar da insistência da produção aqui da TV Cidade Verde, nenhuma declaração oficial por parte do prefeito Francisco Emanuel. E o deputado Júlio Arcoverde, que é muito conhecido e uma liderança de referência para ambos os lados aí, Elivaldo, comentou essa polêmica que vem lá do litoral. Vamos ouvir o que ele disse. É o que eu pedi à deputada Gracinha, não conversei com o prefeito ainda, eu tenho um carinho muito grande pela deputada, ontem mesmo a procurei à noite, falei com ela umas 2, 3 vezes, pedi cautela, eu acho que essas discussões nas transições são normais, às vezes uma pessoa passa do limite, outra passa, mas a gente tem que ter muita cautela, muita conversa, baixar a bola, eu acho que em benefício, quando você tem 2 políticos, como o Francisco, que foi um fenômeno eleito na política de Parnaíba, que veio como gestor, como técnico, e se elegeu com uma votação muito grande, com apoio da família Monsanta, com apoio da Gracinha, Parnaíba não pode perder. Essa briga prejudica muito a cidade de Parnaíba. Então, esses 2 políticos, eu tenho certeza que são apaixonados por Parnaíba, e a gente tem condição ainda de conversar, de reverter esse processo, para que a gente, como político, deputado senador Ciro, deputado Júlio, deputado Arte, a gente consiga colocar recursos ainda para o desenvolvimento de Parnaíba, como eu fiz no final do ano. A deputada Gracinha me pediu que eu conseguisse um recurso na saúde, para que a gestão inicial, a gestão atual, já começasse com recurso. Eu tinha destinado já em dezembro 4 milhões de reais, já estava na agulha para sair mais 4 milhões de reais para a cidade de Parnaíba. E assim eu vou fazer como faço todas as cidades. Eu acho que essa briga prejudica não só os 2, mas prejudica principalmente o povo de Parnaíba. Uma cidade que nos últimos 8 anos tem dado um exemplo de crescimento, não só para o Piauí, mas para o Nordeste. É o bombeiro da vez, Elivaldo. Preocupação oportuna, manifestação é dentro do que se apresenta a situação política parnaibana. O deputado Júlio Arcoverde, ele adota o modo bombeiros nessa crise
política em Parnaíba, porque envolve diretamente o núcleo do Progressistas, a segunda maior cidade do estado. Na eleição municipal, o Progressistas mandou muito bem, foi muito bem sucedido em duas eleições que eu diria assim, cruciais para o estado do Piauí, nas duas maiores cidades, na capital, numa aliança com o prefeito Silvio Mendes, e em Parnaíba, na construção de um palanque vitorioso na eleição de outubro, que tem à frente o prefeito Francisco Emanuel. Então, ao progressista, às lideranças, à direção, cabe exatamente esse trabalho que foi manifestado aí pelo deputado Júlio, que é de tentar aparar o máximo possível as arestas, reduzir prejuízos e ver o que resta de possibilidade de manutenção dessa aliança e de unidade do partido, preservação do partido lá na cidade de Parnaíba como protagonista da administração e da política local. É isso, Elivaldo. Olha, ontem à noite foi lançado aqui em Teresina a segunda fase do Pactos pelo Piauí. Um esforço que reúne governo do estado, governo federal e prefeituras no objetivo de estabelecer índices mais altos de satisfação da sociedade com políticas e serviços públicos prestados nos municípios piauienses. Vamos ver como foi. A abertura da segunda fase do Pactos pelo Piauí foi realizada na noite desta segunda-feira, no Centro de Convenções de Teresina, com a presença de autoridades estaduais e de gestores de diversas cidades. O governador Rafael Fonteles participou do ato e destacou a importância do momento, principalmente no campo da cooperação entre o governo e os 224 municípios do estado. Vou dar um exemplo concreto, Francisco. Nós temos uma meta de alfabetizar as nossas crianças até os 7 anos de idade. Na verdade, esse é um compromisso nacional. O Piauí já há alguns anos celebrou o PPAIC, que é o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa. Em que consiste esse PPAIC? O Estado apoiar com capacitação de professores, material didático, avaliações periódicas, para poder estimular as redes municipais de educação a atingir essa meta, inclusive apoiando até na construção de novas vagas de creche. Então, quando se celebra essa adesão ao Pacto pelas Crianças, ao Pacto pela Primeira Infância, novamente nós vamos estar reforçando essa ação. Mais apoio técnico e financeiro aos municípios que se comprometerem a ingressar no programa para melhorar o seu indicador de alfabetização na idade certa. Tem municípios que atingem o índice de 100% das crianças em alfabetizadas na idade certa. Nós queremos ajudar os municípios que municipalizarem o trânsito. Somente 15 municípios têm um trânsito municipalizado. Esse é um dos motivos da gente ter uma quantidade de mortes no trânsito absurda. O maior índice do Brasil. Então, à medida que o prefeito municipalizar o trânsito, nós vamos apoiar a Guarda Municipal, a Secretaria de Trânsito que for formada, apoiar com recursos na sinalização da cidade, para que aquele número de mortes por acidente de trânsito reduza. Um terceiro exemplo, na área da saúde, a gente tem o programa Piauí Saúde Digital. Os municípios já aderiram, 223, só não Teresina ainda não aderiu. O que a gente quer agora? Um maior engajamento. Tem município que 20% da população já usou a plataforma. E tem outros que só 1% da população usou. Na oportunidade, também acontece a 30ª edição do Fórum Regional de Rede de Parcerias, encontro considerado estratégico entre o Executivo Federal, Estadual e Municipal, além de organizações da sociedade civil. Esse é um momento importante, nós estamos reunindo aqui governos municipais, governo estadual, a União, através do governo federal, para analisar políticas públicas e pactuar a melhoria, né, dessas políticas públicas que fazem diferença na vida de cada um dos piauienses. Esse é o objetivo do Pactos pelo Piauí, esse é o objetivo do evento da rede de parcerias, e a rede de parcerias conta também com a participação de organizações da sociedade civil, ou seja, é todo o Piauí, né, todas as estruturas de governo voltadas para a melhoria dos principais índices que nos preocupam enquanto gestores. Ainda no encontro serão formalizados os pactos que foram lançados
fechados em 2024, em áreas estratégicas como saúde, educação, segurança, trânsito, sustentabilidade, saneamento, defesa civil e gestão tecnológica. Esses pactos são todos de grande importância para o nosso município, para todos os municípios do Piauí. Estaremos representando esses pactos aqui, por isso viemos aqui para juntar, unirmos forças e melhor representar Bom Jesus, melhor representar o Piauí e realizar uma gestão de eficiência e aprendizado. O evento também conta com espaços que oferecem suporte técnico e esclarecem dúvidas dos gestores municipais sobre diversas áreas da administração. O senador Marcelo Castro também participou da abertura. Esse é um programa do governo do estado, inclusive hoje está aqui a ministra Esther Dweck, que é do Ministério da Gestão e Inovação, que vai ser uma das palestrantes, e isso é muito importante, todos agindo harmoniosamente, sincronizadamente, para trazer benefícios para melhorar a vida da população. Elivaldo Barbosa, para a gente encerrar, uma foto que demonstra alinhamento dentro do PT. É verdade, Tiago. O campo majoritário petista dá sinais de unidade Brasil afora. E o Piauí se insere nesse contexto e ontem foi marcada por uma reunião envolvendo lideranças petistas do Estado, comandadas pelo ministro Wellington Dias, e mais 3 dos 4 deputados federais petistas, o deputado Merlongo, que tinha um compromisso aqui em Teresina, mas os deputados Francisco Costa, Flávio Nogueira, Florentino Neto, com o senador Humberto Costa, que é o presidente do PT, que vai concluir o mandato deixado com a renúncia de Gleice Hoffmann, ou com o afastamento de Gleice Hoffmann para assumir o Ministério das Relações Institucionais. Aí é o campo majoritário petista, a tendência construindo o novo Brasil, que começa a pavimentar o caminho de permanecer no comando da direção nacional petista. A eleição será em julho. Indicativo aqui para o Piauí também. Da mesma forma, no Piauí quem representa a tendência é o deputado estadual Fábio Novo, que está indo muito bem na campanha e deve ser eleito presidente do Diretório Estadual.